foi 327/16/2022. Yuri, boa tarde novamente. Boa tarde. Yuri, confirme o seu nome completo, por favor. Yuri Victor Alves Costa, Você é natural de onde? Brasília, Data de nascimento. 3/2/97. Nomes dos seus pais. Ariel Matos Reis Gonçalves, Marta Alves Costa. Seu estado civil. Solteiro. Profissão. Serviços gerais. Estudou até qual série ou grau? Sexta série. Tem filho menor de 12 anos? Não, faleceu meu filho. Qual é o seu endereço? Rua 12, casa 191, bairro São Francisco. Quem é que São mora nesse, Sebastião. quem é que mora nesse endereço atualmente? Minha mãe. Você já foi processado e preso por quais crimes, Yuri? O mesmo crime que eu estou sendo acusado agora. Homicídio e o que mais? Só. Tem certeza? Só esse que eu fui condenado. Que até mesmo foi o senhor que me condenou. Tá certo. Você falou que é natural de onde? Brasília. Brasil. Yuri, pesa contra o senhor a acusação de ter assassinado o senhor Adão com duas qualificadoras. Uma que foi acrescentada em aditamento, que é de perigo comum. Você já sabia da acusação anterior, em razão da sua citação e também pela conversa com a defensora, confirma? Não entendi, pode retificar para mim aí? O Faz senhor o favor. conversou com a defensora sobre a acusação? Sim, Tem direito de ficar em silêncio e a oportunidade, no entanto, de esclarecer os fatos. O senhor quer falar ou ficar em silêncio? pode perguntar. O senhor foi o autor dos disparos do senhor Adão? Não entendeu. O senhor efetuou disparos de arma de fogo no Adão? Matou o Adão? Não, eu desconheço. O senhor mandou mensagens para sua mãe explicando esse evento, o motivo de disparo? O senhor mandou mensagens para ela? Em cima dessas mensagens aí tá rolando uma calúnia em cima disso aí, porque eu não ia estar mandando mensagem para minha mãe, não. Se fosse eu mesmo, eu ia fazer um vídeo chamada com ela para estar esclarecendo isso. Eu não ia estar mandando mensagem, não. Então, essas mensagens é uma calúnia em cima disso aí. Então você está dizendo que não foi o autor dos disparos e não mandou Não mandei mensagem mensagem nenhuma, eu desconheço essas mensagens aí. para sua mãe. O senhor teve problema de discussão com o Bruno e também com o João Vitor, o João Paulo, porque eles teriam, entre aspas, dado em cima ou conversado com a sua namorada à época, a Não, Larissa? O senhor desconheço isso aí também, nunca não discuti com discutiu eles, com não. nenhum deles? Para falar para o senhor, não sei nem quem é. O senhor ouviu a Larissa prestando depoimento hoje? Hã? O senhor ouviu a Larissa prestando depoimento hoje, não foi isso? Vi todo mundo dando. O senhor ouviu ela falando que o senhor teria discutido com eles por causa disso? Hã? O senhor ouviu a Larissa confirmando esse fato? Com o Bruno eu não discuti, não. Eu nem conheço o Bruno. Eu discuti com o João Vitor, Certo. E qual foi o motivo da discussão? por ele ter dado em cima da Larissa. Só que foi Certo, só uma discussão mesmo e ficou por isso mesmo, foi tudo resolvido. entendi. Agora com o Bruno eu desconheço. Depois desse episódio aqui dos disparos com Adão, tem uma informação de que o senhor teria afirmado que iria entregar um controle em algum lugar e teria saído da casa da sua mãe. Você estava na casa de sua mãe à época? Não, nem São Sebastião eu tava. Depois que eu foragi do galpão, eu fiquei 3 dias em São Sebastião e fui para Sobradinho. Tava morando em Sobradinho. Voltei em janeiro para São Sebastião. Nem É. São Sebastião eu tava. Você conhece a esposa do senhor Adão? Não, não me recordo dela. Eu vi ela aí, mas eu não me recordo dela.
Ela afirmou, o senhor viu que o senhor estava acompanhando, e viu o senhor claramente com a arma de fogo. Ó, Vossa Excelência, com todo respeito, vamos lá, tem as filmagens aí, certo? Tirar a conclusão do senhor nas filmagens, ver se é eu lá. Tá certo. O Ministério Público tem a palavra. E outra, Vossa Excelência, em cima das mensagens, está tendo calúnia por quê? É fácil, eu consigo o número do senhor e tá mandando mensagem pro senhor me passando por outra pessoa para querer incriminar o prejudicado, certo? É? Como é que faz isso? É fácil eu conseguir o número do senhor e estou colocando só uma suposição. Igual tá em cima dessas mensagens falando que é eu não me recordo dessas mensagens, porque eu conversava com minha mãe só em vídeo chamada. Eu concordo que não recordar é diferente de não ter acontecido? Não entendi. Você concorda que não recordar é diferente de não ter acontecido? Não Não tô entendendo. recordar pode ter acontecido ou não. Entende isso? Não, Não entende? não entendi a pergunta do senhor, não. Eu estou dizendo o seguinte: uma coisa é se eu falar que não mandou mensagem, não mandei categoricamente. A outra coisa é falar assim, eu não recordo de ter mandado mensagem. Mas não, eu não mandei mensagem para minha mãe, não. É melhor eu ter ligado para ela e expor da situação, caso dessa situação que eu estou sendo acusado aí. Por isso que eu falo que é uma calúnia em cima disso aí. E se pode ser um parente deles querendo me incriminar, querendo arrumar a prova para estar me incriminando. Entendeu? Eu E não ia quem estar é? mandando mensagem para minha mãe, não. É mais fácil eu ligar. Tá bom. Yuri, só para dar a oportunidade de você explicar, quem é que teria motivo para incriminá-lo indevidamente? Por causa da discussão que eu tive com ele, com o João Vitor. Certo. E aí a senhora, a esposa da vítima teria motivo? Não entendi. A esposa da vítima teria motivo para acusá-lo falsamente? Não entendi. A esposa do senhor Adão tinha motivo para acusá-lo falsamente, sabendo que outra pessoa teria assassinado o esposo dela? Na real, ela, nem ela sabe quem foi. Ela está sendo coagida pela polícia por conta do meu passado, entendeu? Então, em cima dessas mensagens, está tendo uma calúnia e as testemunhas estão sendo coagidas pela polícia, pelo meu ponto de vista. Entendi. Certo. Inclusive hoje. É isso? Não entendi. Inclusive hoje ela foi coagida pela polícia? Hoje eu não posso afirmar, mas anteriormente sim, na época dos fatos. É igual eu falei para o senhor, tem filmagem. Tirar a conclusão o senhor lá nas filmagens, Você estava em Sobradinho com quem? na casa de amigo. Você tem o nome do amigo? Não, tenho só o apelido dele. Não, o nome dele é. Primeiro eu fui para a casa do Babilônia, que é o vulgo, que eu não me recordo do nome dele, e eu fui para casa depois do Gustavo. Ah, Aí eu fiquei um tempo lá na casa do Gustavo, e em janeiro eu voltei para São Sebastião. você É não que o sabe, nome do Babilônia eu não me recordo, eu ia falar para o senhor. É porque eu fiquei lá há pouco tempo. entendi. Você não sabe os nomes completos deles, não, né? Não, por último que eu fiquei na casa foi o Gustavo. Tá certo. Meu nome Bairro, você completo eu não sabe o nome sei do se bairro? Hã? Você sabe o nome do bairro? Alfama. Oi? Alfama. Alfim. Certo. Você está dizendo que não era o senhor, que não foi o senhor que efetuou os disparos. O senhor foi reconhecido por duas pessoas, mas não foi o autor do. E que as mensagens, se eu bem entendi, as mensagens o senhor não mandou, ou ao menos não recorda de ter mandado, é isso? Eu não mandei mensagem. E o senhor falou que faria videochamada por qual número o senhor ligaria? Não entendi, pode retificar aí? Eu ia ligar para sua mãe de qual número? Não entendi. Se eu ia ligar para sua mãe, o senhor falou assim, se eu fosse conversar com minha mãe, eu faria por videochamada. De qual número? Do meu telefone que eu tinha comprado um número há pouco tempo, um chip há pouco tempo. E estava em Eu nome tinha de quem? colocado no meu telefone, eu só não me recordo o número dele. Certo, entendi. Ok. Isso é porque tem a palavra. Oi?
O promotor tem a palavra. Doutor Raul está com o microfone fechado. Boa noite, Yuri. Boa noite. Yuri, o senhor disse que não foi o autor das mensagens que chegaram ao inquérito, segundo consta, repassadas por sua mãe. Você chegou a conversar com a senhora, sua mãe, sobre essas mensagens? Não. Não? Não entendi, o promotor. Pode retificar para mim aí? A minha pergunta é: essas mensagens chegaram ao inquérito, segundo consta, repassadas pela senhora, sua mãe. O senhor disse para o juiz que não foi o autor dessas mensagens e disse que, inclusive, é fácil a gente se passar por outra pessoa utilizando o WhatsApp. Certo. A minha pergunta é: alguém se passou por você falando com a senhora, sua mãe? É isso que o senhor está dizendo? Com certeza. Porque não fui eu que mandei mensagem para minha mãe. Então, a sua mãe Não, minha mãe recebeu. chegou a comentar comigo, sim, essas mensagens aí. Minha mãe chegou a comentar assim comigo. E outra, eu só me apresentei no dia desse crime aí, que minha mãe me ligou. No dia do crime, falando que a polícia tinha entrado lá em casa por conta disso. Eu só não me apresentei porque eu estava foragido do galpão. Porque se não fosse isso, eu tinha me apresentado no dia. Entendeu, promotor? Entendi, Yuri. Então, a sua mãe de fato recebeu essas mensagens. O que você está dizendo é que não foi o senhor que passou as mensagens para Minha mãe ela. chegou a comentar comigo dessas mensagens, só que até então eu comentei com ela. Se o senhor quiser ligar para ela até agora, o senhor pode ligar e perguntar. Eu até me falei para ela que não tinha sido eu que tinha mandado essa mensagem, que o número lá não era o meu, que eu só não me recordo do número. Entendeu? Que estava sendo utilizado como se fosse eu. Entendi. A senhora, sua mãe, o senhor disse, ligou para o senhor no dia do crime. Não no dia, foi um dia antes do crime. Um dia antes? Um dia antes. Se eu não me recordo, foi um dia antes. Eu não tenho muitas lembranças de que dia foi. Não, mas é que daí fica complicado, Yuri. Como é que ela ligou para o senhor um dia antes do crime, avisando do crime? Não entendi. Não, quem não entendeu foi eu. Como é que ela ligou para o senhor um dia antes do crime, avisando para o senhor que a polícia foi lá na casa do senhor por causa do crime? Eu tô falando pro senhor que eu não me recordo se foi no mesmo dia ou foi depois. Ah, um dia depois, então. É, eu tô É, porque o falando senhor... isso, eu não me recordo o dia, se foi no dia ou foi um dia antes. Ou um dia depois, quer dizer. Um Um dia dia depois. depois. Entendi, entendi. O senhor não sabe se foi no Desculpa, mesmo dia ou um dia depois do crime que ela ligou para o senhor, é isso? eu não me recordo o dia. Entendi. E o senhor disse para o juiz que não sabe o telefone que o senhor estava usando nessa época, né? Oi? O senhor disse para o juiz que não lembra o número de telefone que estava usando nessa época. O meu que eu comprei eu não lembro, só que no dia que eu vi lá não era o número que. No dia lá das mensagens não era o mesmo número que eu tava. Entendi. Qual que é o número da senhora, sua mãe? Eu esqueci. Eu acho que tem no nosso processo aí o número dela, não tô me recordando. Entendi. Tá certo, Yuri. Eu não tenho mais perguntas. Devolvo a palavra para o juiz. A defesa tem a palavra. Sem perguntas. Yuri, terminamos, então, o seu interrogatório. Pode avisar o policial penal que você pode retornar. Larissa, boa tarde. Boa tarde. Pode falar seu nome completo, por favor? Larissa da Silva Alves. A senhora tem parentesco, amizade ou inimizade com o acusado atualmente? Não. Não? Foi namorada dele, mas não tem vínculo nenhum com ele, é isso? Não tenho, sou namorada dele atualmente. Ainda é namorada dele. Pela, então, como declarante, o Ministério Público tem a palavra. Eu tô com o microfone fechado. Tá? Silêncio, desculpa, eu não peguei a qualificação dela, cortou aqui para mim. Ela afirmou que ainda é namorada do acusado, será ouvida como declarante. É a Larissa, né? Isso, Larissa. Obrigado. Boa tarde, Larissa. Boa tarde.
Larissa, você já adiantou para o juiz que é namorada do Yuri, é isso? Isso. Tá. É namorada ou é companheira? Vivem em união estável? Só para a gente entender melhor a sua situação. Namorado. Namorada. Tá. Há quanto tempo são namorados, Larissa? 2 anos. 2 anos. E me parece que também é prima dele, né? Isso. A sua essa relação de parentesco é o que? É sua mãe? É irmã do Paterno. pai? É Seu paterno. pai seu pai é irmão da mãe dele, é isso? Isso. Entendi. E a senhora parece que também tem uma relação de parentesco com a viúva do Adão, é isso? Isso, é minha tia. Parte de mãe. Por parte de mãe. São famílias diferentes, né? Isso. Tá. Larissa, você sabe por que que o Yuri cometeu esse crime, já que você é namorada dele e sobrinha da viúva do Adão? Quando ele cometeu esse crime, a gente não estava junto, a gente estava separado porque ele tinha pinado do galpão, estava foragido. Aí a gente estava separado. No começo eu achei que ele tinha feito isso porque uma semana antes o filho da Sandra tinha me mandado mensagem e ele viu a mensagem que o filho da Sandra tinha me mandado. Mas aí depois, em janeiro, na virada do ano, a gente voltou e ele me explicou o motivo. Mas ele fala que não é ele, que não foi ele. Ele fala que estão acusando ele. Enviada por Tá quem? aí. Oi? Mensagem enviada por quem? Filho da Sandra? Isso. Ah. João Vitor. O João Vitor enviou uma mensagem para a senhora, é isso? Isso. E ele viu a mensagem e a senhora achou que era por causa disso que ele cometeu o crime. Foi. Aí ele foi mandar mensagem pro João Vitor perguntando. Aí o João Vitor veio com ignorância com ele, aí os dois começaram a brigar. Aí eu achei que foi por isso. Então teve uma briga dos dois. Briga, que Teve. você fala, é briga de Por celular, por chegar a trocar mensagem. Não, por mensagem. mensagem. Entendi. E aí a senhora tinha achado que era por causa disso. Isso. Daí a senhora disse que em janeiro voltou com o Yuri e ele explicou o motivo. Qual que é o motivo que ele explicou? Ele fala que não foi ele. Não, dona Larissa, a senhora disse para mim que ele explicou o motivo para a senhora. Exatamente, eu falei para ele o que tinha acontecido, aí ele veio e falou que estava acusando ele, mas ele não estava na cidade. Ele voltou para a cidade em janeiro, que foi quando a gente voltou e ele ficou lá em casa. É. O problema, dona Larissa, é que essa audiência está sendo gravada. E quando eu perguntei para a senhora disse com todas as palavras que ele explicou o motivo para a senhora. Então, ele explicou o motivo, que estava acusando ele, que estavam acusando Não, ele. tá certo. A senhora, como namorada, está prestando declaração como declarante, né? É, A senhora voltou a ter contato com o João Vitor depois? Não, Entendi. A senhora estava morando na casa dele na época dos fatos, é isso? Na casa da mãe dele? Me explica melhor essa situação. não, eu tinha acabado de me mudar. No dia que aconteceu isso, eu tinha acabado de me mudar. Tava na minha casa já, mas eu tava morando com ela, Com a mãe do Yuri. a mãe do Yuri, isso. E o Yuri morava lá também? Não, o Yuri não tava na cidade porque ele tava pinado. Tava foragido do galpão. A senhora chegou a encontrar com a sua tia no dia do crime? Com a Sandra? Isso. Sim, ela foi lá em casa no dia que eu tava lá. Pois é, ela disse que quando chegou lá, a senhora e a mãe do Yuri falaram que ele tinha acabado de sair para fazer alguma coisa. Não, ela chegou, me perguntou se ele tava lá. Falei que não. Aí depois ela pegou e foi embora. Não, ela disse que vocês falaram que ele tinha saído para levar um amigo em algum lugar.
O Yuri não estava ficando lá porque o Yuri estava pinado do galpão. Eu falei isso. Uhum. Tá certo. Eu não tenho mais perguntas, não, Excelência. A defesa tem a palavra. Sem perguntas. Eu só não entendi o seguinte, a senhora não podia conversar com outras pessoas, não? Enquanto a senhora namorava com ele? Como Mesmo assim? depois, ele brigava com todo mundo. Porque a Não, senhora ele recebia brigou. mensagem? Não, ele brigou com o João Não entendi. Vitor porque o João Vitor mandou mensagem dando em cima de mim, Sim, sabendo que eu estava com ele. a senhora não tinha terminado com ele? Você não falou que tinha acabado de sair, inclusive, da casa da mãe dele? Não, isso aconteceu no aniversário do João Vitor, que ele tinha me mandado mensagem me convidando, aí ele pegou e deu em cima de mim, a gente estava junto. O João Vitor faz aniversário em agosto, ele pinou em agosto. Aí a gente pegou e parou de ficar. A gente tinha terminado. E o Yuri também questionou o Bruno por ter conversado com a senhora? Sim, também. Também? Também. Entendi. Tá bom. Obrigado e boa tarde. Pode sair? Nada. 2022. Boa tarde novamente, Bruno. Tarde. Bruno, qual é o seu vínculo com o Adão Almeida dos Santos? Ele era meu padrasto. Uhum. Tá certo. Vou ouvi-lo como declarante. Hoje o enteado é considerado até ter uma relação afetiva tão forte, pode até mudar o nome. Então, para mim, é suficiente para ouvir como declarante, tá certo? Sim. Eu agradeço a sua colaboração. O doutor Raoni, promotor de justiça, se o senhor quiser saber com quem você está falando, é só olhar no telão. O doutor Raoni está por videoconferência, tá certo? Uhum. Mas não se preocupe, porque ele conseguirá vê-lo e ouvi-lo pela frente. Tem uma câmera aqui, Uhum. ok? Então, agradeço uma vez mais a sua colaboração. Você pediu para depor na ausência, é isso mesmo? E Com ele assistindo ou sem ele assistir? foi ele assistir. Com ele assistindo. Tá bom. Quando o senhor for responder, se eu puder responder próximo ao microfone, melhor, porque aí o promotor já entende, não repete, a defesa igualmente, tá bom? Ok. Então, doutor Raoni tem a palavra. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Bruno, o senhor já adiantou para o juiz que está presidindo a audiência que o senhor era enteado do falecido Adão, não é isso? Isso. Me parece que o senhor tinha uma relação também de parentesco com a Larissa, é isso? Sim, ela é minha prima. Prima do senhor. E a Larissa tinha sido companheira do acusado, não é isso? Isso. É isso mesmo? Sim. Entendi. Antes da gente conversar sobre o crime, eu queria saber como é que foi que desenvolveu essa questão da Larissa com o acusado e o senhor. Me explica melhor essa história, por favor. Não consegui entender a pergunta. O acusado tinha sido companheiro da. Vou ser mais direto, senhor me desculpe. O acusado tinha sido companheiro da Larissa, né? Sim. Há quanto tempo eles tinham encerrado o relacionamento deles? Aí eu não sei te informar a data, tem quanto tempo exato, não. Certo. E aqui no depoimento que o senhor prestou, o senhor disse que o acusado teria visto uma conversa sua com a Larissa, é isso mesmo? Foi. Sim. Pois é, eu queria saber melhor essa situação. Quando eu comecei a conversar com ela, aí eu não sabia que ela tava namorando mais ele. Aí, de, veio da conversa vai e vem, aí no final que ela veio me falar que tava namorando com ele. Aí também nós não falou mais sobre isso. Aí Pois é, depois, no mas outro dia, desculpa, aí no pode outro dia, continuar. aí ele me mandou mensagem, me perguntando, aí eu falei pra ele que não sabia que ele tava namorando mais ela. Aí pedi até desculpa pra ele, não sabia, aí só isso, aí acabou a conversa. Tá, então ele chegou a procurar o senhor por mensagens, tirando satisfação dessa sua investida na Larissa, é isso? Sim, Entendi.
E ele, depois disso, daí o senhor disse que não sabia, pediu desculpa, ficou por isso mesmo, ele voltou a falar alguma coisa. Eu preciso que o senhor me explique melhor essa situação. E aí, passados meses, cara, uns 3 meses, eu acho. Aí, aí passou mais um tempinho, aí eu conversei com ela de novo. Aí eu achei que ela tava já livre dele. Aí nós conversou, ela tava na festa. Aí no outro dia, nessa festa mesmo eu conversei com ela. Aí ela falou que tinha pedido desculpa, foi mal, que eu falei pra ela que não era para ter me avisado sobre estar namorando com ele. Aí ela pediu desculpa, não sei o quê. Aí passar mais uns tempinhos, ele me mandou mensagem no Facebook, pelo outro nome que nem era o dele, me ameaçando, quer me procurar, quer me caçar. Aí eu falei, "Ô, cara, não tenho nada a ver com isso não. Eu já falei já tinha pedido desculpa pra ele, sobre o que nós tinha conversado. Mas mesmo assim, ele falou que me ameaçar. Me ameaçou, falou que ia me procurar, que ia me achar. Aí eu fui e bloqueei ele. Não fiz mais papo. Entendi. Doutor, só me permite, Bruno, só para não ter que voltar, doutor, você me permite? sim, sim. Ele ia procurá-lo e encontrá-lo, ele falava para quê? Ia me caçar. Caçar, tá bom. Pois não, doutor. Obrigado, Excelência. Ô Bruno, o senhor tem irmãos? Tenho. Quantos e qual é o nome deles? E eu tenho acho que 8 irmãos ao todo. Tá, eu tô querendo saber especificamente porque você tem 2 irmãos que são gêmeos, é isso? Isso. Qual que é o nome deles? João Paulo e o João Vitor. João Paulo e João Vitor. Isso. Algum dos seus 2 irmãos também chegou a procurar a Larissa, demonstrar interesse por ela? Isso eu não sei te informar, porque eu não sou muito de conversar com eles, não. Entendi. Bom, vamos falar agora do dia do crime. O senhor estava lá no local dos fatos? Tava. Infelizmente. Conta pra gente o que que aconteceu lá. Então, eu tinha marcado com a minha irmã de fazer um churrasco, um almoço na casa da minha mãe, num domingo, que era dia 8 ou dia 9, só não me lembro o mês exato. Aí nós marcou, aí eu fui buscar meu filho, levei ele pra lá, aí nós ficamos a tarde toda lá. Aí aí eu fui pra casa levar meu filho, a mãe dele, aí eu voltei, acho que eram umas 6 horas, mais ou menos por aí. Aí eu tava dentro da casa da minha mãe. Aí tinha uma galerinha reunida lá na esquina. Aí subiu um rapaz de bicicleta na rua. Aí olhou lá pra baixo, que tinha todo mundo reunido lá. Aí, tipo, balançou a cabecinha. Aí Balançou a cabeça como? balançando a cabeça assim, tipo, olhou, balançou a cabeça e subiu de bicicleta. Aí, aí os meus irmãos, os gêmeos e o Adão, subiram lá pra esquina pra ver. Aí eles ficaram lá. Aí eu entrei pra dentro. Lá dentro. Aí, mas demorou nem uns 2 minutinhos, aí eu escutei os disparos. Aí eu já saí pra fora. Aí foi na hora que eu vi o Adão caindo no chão. E a sua mãe estava lá também? Tá. Tava sua mãe, seus 2 irmãos gêmeos, o Tinha falecido um, Adão, e quem mais? tinha um bocado de gente, tinha criança também. Tinha um bocado de gente na esquina na hora que aconteceu o disparo. O senhor chegou a ver quem efetuou o disparo? Na hora que eu cheguei a ver o Adão caído, aí eu corri pra socorrer ele. Aí na hora que eu virei, turbei a esquina, aí eu vi o Yuri. Ele ainda apontou a arma, aí foi na hora que minha mãe gritou: Adão, você matou meu marido. Aí eu acho que ele reconheceu ela, aí foi na hora que ele saiu correndo. Então, o senhor chegou a ver o Yuri com a arma na mão. Sim. Entendi. Bruno,
você é primo da Larissa, a Larissa também era prima do Yuri, né? Isso. E tinha tido esse relacionamento com o Yuri, tinham morado junto, inclusive, os dois, né? Sim. O senhor já conhecia o Yuri, então? Já conheci já. Entendi. E por isso que lá na hora o senhor viu que era ele, então. O senhor já Sim. conhecia ele. Sim. Entendi. Conhece a família do Yuri? Tem alguma proximidade? Eu conheço a mãe dele, Dona A Marta. mãe dele. O que é que as famílias, então, conhecidas, qual que é o motivo pelo qual o Yuri cometeu esse crime, de acordo com o que está sendo conversado entre as famílias? Aí eu não sei te informar, não sei se é por causa dos meus irmãos. Aí é uma rixa deles aí. Uma rixa dele com seus irmãos? É, Entendi. Os seus irmãos que o senhor fala é os dois gêmeos? isso, O João Vitor e... São Paulo. João Vitor e João Paulo, o nome deles, né? Isso. Entendi. Mas o senhor não sabe qual é o motivo dessa rixa, então? Eu não sei não, exatamente o motivo não. Essa situação de você ter tentado se aproximar da Larissa e ele ter te ameaçado, você acha que ela pode ter vínculo com esse homicídio? Eu não posso dizer assim nem que não, mas tem deles. E o quê? Tem Entendi. um motivo também. Acho que também. Tem. O senhor não tem como afirmar que tem certeza, mas o senhor também não tem como afirmar que não é isso, né? Sim. Entendi. Bruno, eu agradeço a sua colaboração, devolvo a palavra para o juiz-presidente da audiência. Defesa tem a palavra. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa tarde. O senhor disse que passou um rapaz de bicicleta antes do crime. Eu queria só entender melhor. Esse rapaz era o Yuri também ou era outra pessoa? Não, era outra pessoa. E o senhor conhecia essa outra pessoa? Não cheguei a conhecer não. Tá, ok, obrigada. Não foi perguntado aqui, mas é muito comum perguntar mais ou menos a distância que o senhor estava do Yuri para saber se o senhor teve alguma dúvida ao ver a pessoa que estava armada. Eu não- É- Números de casas, você teria ideia? Assim, 3, Era 4, 5, de uma esquina para outra. Era umas duas casas Você viu de muro. claramente que era o Yuri? Sim. Tá certo, agradeço a sua colaboração. Você fica liberado. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. 0708-327-16/2022. Só um pouquinho, Sandra. Por favor, pode ficar aí. Você está mostrando para a câmera. A senhora pode falar seu nome completo, por favor? Sandra da Silva, A senhora era companheira ou esposa do Adão na época do fato, é isso? esposa. Esposa, né? Meus sentimentos pela perda da senhora, ouvi-la como declarante. A senhora pediu para depor na presença do acusado, não é isso? Sim, Tá certo. Assim será feito. Só para que a senhora saiba, o promotor de justiça hoje está por videoconferência. Então, se a senhora quiser saber com quem está falando, é só olhar para o telão. Mas não se preocupe, porque ele conseguirá ver pela câmera que está pegando a senhora de frente, tá bom? Então, em destaque lá o promotor e o acusado. Doutor Raoni, promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, dona Sandra. boa tarde. Dona Sandra, me parece que a senhora estava junto ao seu finado marido quando ele foi assassinado, é isso mesmo? Sim, Vou pedir para a senhora, na medida do possível, contar como é que foi esse crime. como aconteceu? Isso. A gente estava sentado na porta de casa, eu, o meu filho Bruno e a minha filha Carol. Aí os meus netos estavam brincando na rua, jogando bola. Aí desceu um rapaz de bicicleta, aí o meu filho falou,
quem é aquele cara? É muito estranho. Aí eu olhei para cima, falei, deve ser um velho. Aí o meu filho falou, não, não é velho não, mãe. Aí ele olhou e sorriu. Aí virou a rua. Eu falei, tá, eu vou ver quem é. No que eu subi, eu falei, não quero ninguém atrás de mim, vou ver quem é. Eu subi, quando eu cheguei na esquina, o Adão já veio atrás de mim. Aí eu fiquei de frente para o lado que a pessoa vinha atirando, meu marido estava encostado no muro e tinha um colega dele que estava passando, eles começaram a conversar, e os meninos subiu. Meus netos estavam todos juntos, né? Quando eu subi, eles já subiram também. Aí ficaram brincando, jogando bola. Aí quando eu olhei, aí eu vi só os barulhos do tiro, né? Um atrás do outro, 3 tiros, um atrás do outro. Aí eu não corri, eu só virei o muro. Aí quando eu olhei para trás, eu já vi meu marido caindo. Foi quando eu voltei na mesma hora que eu olhei, eu pensei que ele tinha caído porque tinha machucado, porque eu vi só um machucado, que ele caiu de cara no chão. Aí eu virei, sacudi ele, quando eu olhei, aí eu vi o Yuri. Aí eu falei, Yuri, por que tu matou meu marido? Aí ele ficou na minha direção com a arma apontada. Aí que eu falei o nome dele, né? Ele tipo assustou, aí ficou me olhando, aí tava com a arma apontada e correu. Quando eu citei o nome dele, ele correu. Aí eu comecei a chamar meu marido, o meu filho já veio ajudar também, a minha filha. Aí na mesma hora a viatura chegou, já entrei no carro, né? Fui até a casa dele, que a gente chegou lá, o portão estava um pouco aberto da casa dele. Aí eu até comentei com o policial, ele deve estar aí, porque o portão está aberto. Aí o policial já entrou, olhou, ele não estava. A mãe dele saiu com a minha sobrinha e falou, perguntando o que tinha acontecido. Aí eu peguei e falei, elas ficaram lá paradas, não reagiram nem falaram nada. Aí falou que ele tinha ido deixar se eu não me engano, era um controle na casa, não sei de quem, e não tinha voltado até aquele horário. Aí na mesma hora eu já voltei para trás, o policial ficou lá, eu voltei andando para trás. Fiquei em casa. Entendi. Dona Sandra, além da senhora, do finado Adão, lá na esquina, quem mais estava no momento do disparo? Eram meus netos. E os meus 2 filhos de menor, que é o Iago e o Bruno, que eles estavam do meu lado. Porque se pôr puxar na cama, dá para ver direitinho as filmagens. O Iago, o Bruno, O Ítalo e o os filhos Iago. de menor da senhora e os netos. Isso. Entendi. O João Paulo e o João Vitor estavam lá? Não estava. Eles estavam dentro de casa, que eles ficaram sabendo só quando eu retornei da casa do Yuri, que ele perguntou, mãe, quem foi? Eu peguei e falei quem tinha sido. Aí eu até perguntar por que está constando o nome dele, porque ele não estava na hora. Justamente só era eu, o Bruno, a Carol e o amigo do meu marido, que assim conhecido, só conheci de vista, não sei o nome. E os meus netos, que todos estavam lá em casa. A gente tinha feito almoço, aí estava tudo lá. Não tinha outra pessoa diferente, que na hora ele falou que só tinha vagabundo. Eu não sou vagabunda. Entendi. A gente está aqui com umas mensagens que supostamente o Yuri mandou para a mãe dele. Isso. A senhora sabe dessas mensagens? Sim, foi eu que enviei para o A senhora sabe agente. dessas mensagens? Sei. Foi a senhora que entregou para a gente, né? Isso, aham. Eu estou perguntando porque justamente é nessa mensagem que ele fala que só tinha vagabundo. Por isso que eu estou Isso, perguntando para a senhora. É disso que a senhora está falando, né? isso, aham. Ele cita aqui supostamente nessas mensagens do Yuri conversando com a mãe dele, ele fala que teria atirado para matar supostamente um tal Tiago. Eu não conheço, eu não sei quem é. Esse amigo do marido da senhora que estava lá na hora, a senhora sabe quem é esse amigo? Não, eu não conheço, não. Só era de vista mesmo. É conhecido dele lá de Minas. Ele tem muitas amizades que eu não conhecia, entendeu? Então, esse eu nunca tinha visto. Ele estava passando na hora e eles começaram a conversar. Aí meu marido Entendi. estava em pé, escorado, e de repente ele abaixou e ficou de coca. Acho que como nesse dia ele tinha bebido, aí ele foi tentar levantar, acho que não conseguiu, entendeu? Ele que a senhora fala, o marido da senhora. Isso, aham. E esse amigo dele, ele estava junto na hora do disparo ou ele já tinha saído? Na hora que começou a tirar, ele correu, todo mundo correu. Tipo, eu estava de frente para a rua, né? Justamente que se fosse para pegar, ia pegar em mim, né?
tinha uma criança na frente dele também, porque nem isso ele teve respeito. Entendi. Surgiu aqui no inquérito uma questão que a gente precisa esclarecer com relação a Larissa, que é sobrinha da senhora, é isso? Isso. E foi companheira do Yuri, né? Aham. Existem depoimentos aqui que indicam que pode ser que o Yuri tenha cometido esse crime por ciúme, na verdade, sensação de posse contra a Larissa, porque algum ou alguns dos seus filhos teria tentado uma aproximação com ela. A senhora sabe disso? Só fiquei sabendo disso aí depois que tinha acontecido tudo isso. Quem contou para a senhora? Foi a minha sobrinha, a Letícia. A Letícia. Uhum. O que exatamente a Letícia contou para a senhora? Ela tinha mandado um áudio lá falando que o Yuri tinha ido na porta para matar não sei quem, mas ela não citou o nome, entendeu? Só falou que tinha ido na porta para matar não sei quem, que acho que deve ser essa pessoa que você falou. E que tudo isso tinha acontecido porque algum dos meninos tinha dado em cima dela. Aí eu falei, tá, mas já que estava acontecendo tudo isso, então por que não me avisaram para eu tomar uma providência para não chegar a esse ponto? Aí ninguém me falou mais nada. A Letícia falou para a senhora que tudo isso tinha acontecido porque os meninos estavam dando em cima dela, Letícia ou da Larissa? Da Larissa, um dos meninos tinha dado em cima da Entendi. Larissa. Uhum. A Letícia é sobrinha da senhora também? Também, uhum. É irmã Irmã da dela. Larissa? Isso. Entendi. Então, a única informação que a senhora tem é essa informação que a Letícia passou para a senhora, Isso. bastante Uhum. vaga, mas nesse Sim, só sentido. isso. Uhum. Entendi. A senhora chegou a conversar com a família do Yuri depois desse fato aqui? A senhora estava com essas mensagens? A mãe dele falou alguma coisa? Não, essas mensagens foi a Letícia que me mandou, que a mãe dele tinha mandado para ela. Aí ela falou, tia, eu vou mandar para a senhora ver o que a senhora faz. Aí eu peguei e mandei para o agente. Aí ele falou, não, dona Sandra, a gente vai enviar para o juiz. Mas eu não tive Entendi. mais contato com a mãe dele, não. Entendi. A senhora tinha filhos com Adão, dona Sandra? Não, não. Praticamente ele que criou meus filhos. Ele, ele, ele praticamente criou os filhos da senhora. Sim, uhum. Era ele quem sustentava a casa? Ele trabalhava? Trabalhava. Ele era pintor. E era ele quem sustentava a casa? Sim. Entendi. Então, além da falta que ele está fazendo, também a senhora deve estar passando por uma questão econômica em decorrência da morte dele. Também. Porque ele que Entendi. ajudava em tudo. Entendi. Bom, eu renovo os sentimentos meus que o juiz já expressou para a senhora em relação à perda do marido da senhora. Agradeço a colaboração da senhora na audiência de hoje e devolvo a palavra para o juiz. A defesa tem a palavra. Pergunta sim. Obrigada. A senhora chegou a ver o Yuri com a arma Uhum. Vem. apontada, não foi isso? Sim. É só Uhum. para confirmar isso. A senhora viu alguém mais armado naquele local? Não, só ele. Muito obrigado. Boa tarde. Fica liberado. 716/2022. João Paulo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Pode se aproximar do microfone, por favor. João Paulo, a Camila está anotando ali o número do seu RG. Você pode falar seu nome completo, por João favor? Paulo da Silva Matos. Tá certo. João Paulo, você tem parentesco, amizade ou inimizade com o acusado Yuri Victor Alves Costa? Nem conheço. A vítima, o senhor Adão, era seu Era padrasto? meu padrasto. Cuidou do senhor desde pequeno? Desde meus Tá. 14 anos. Então, vou ouvi-lo como declarante. Se eu pedir para depor na ausência do acusado, assim será feito, tá bom? Ele não está acompanhando o depoimento do acusado. Estão na sala a doutora Marília, defensora pública,
E o doutor Raoni está virtualmente. Se quiser olhar para trás para saber quem é o promotor, pode olhar. Mas não se preocupe que tem uma câmera aqui que vai captá-lo. Uhum. Então prestará depoimento como declarante, o Ministério Público tem a palavra. Doutor Raoni. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Boa noite, João Paulo. Boa tarde. João Paulo, você já adiantou para o juiz que é enteado da vítima Adão? Ele é meu Disse padrasto. que... Isso. E disse que nem conhece o Yuri. Isso, eu não tenho uma relação com esse cara, não. Tá, não tem relação, mas conhece ele, né? Não conheço, nunca vi ele assim pessoalmente de conversar, não. Nunca vi, não. Entendi. O senhor é primo da Larissa? Isso. A Larissa era namorada do Yuri? Rapaz, eu não sei se eles eram namorados ou se era prima, eu não sei, não. Só sei que aconteceu isso. O que aconteceu? Ah, tá falando que foi o cara que matou Adão, mas não tava na hora, não. Não sei se testemunhar contra o cara, se for o cara, não. Porque se eu tivesse visto, eu falava, mas como eu não tava na hora, não posso falar. Entendi. O senhor estava onde? Tava em casa. Mas foi próximo à casa do senhor, não foi o assassinato? Isso, foi perto, mas não tava na hora, não. Eu tava na casa da minha outra irmã, que eu morava com a minha irmã, mas morava com a minha mãe também. Mas no dia do acontecido eu não tava em casa, não. Tava só minha mãe, meu irmão, minha outra irmã, meu sobrinho e meu padrasto. O senhor tem um irmão gêmeo, não tem? Tenho, sim, senhor. É o João Vitor. João Vitor. Ele estava lá? Não acontecido? Na hora do Não acontecido ele acontecido. tava banhando. Estava banhando na casa próxima ao local dos fatos ou nessa Isso. outra casa que o senhor também morava? Não, meu irmão sempre morou com a minha mãe. Só eu que morei separado só. Mas ele tava banhando lá dentro da casa da minha mãe. Próximo aonde aconteceu o assassinato. Isso, É isso? isso. Entendi. Ô, João Paulo, tem uma história aqui de que, e ela está bem confusa, e é por isso que eu pedi para que você fosse conduzido, porque eu preciso de entender ela. Hum. Que existem depoimentos no inquérito, né, na investigação policial, que apontam que o senhor ou o irmão do senhor teria tentado uma aproximação com a Larissa e que isso poderia ter despertado é, uma, uma reação do Yuri. O senhor consegue me explicar isso melhor, por favor? Tô sabendo disso aí, não. De relação com prima minha, não. O senhor não fez nenhum tipo de aproximação com a Larissa, Não, não? não tem uma relação com Larissa, não. Se quiser perguntar ela, pode perguntar ela. Não, eu tô perguntando para o senhor. Não tenho nenhuma relação com ela, não. E nem tentou nenhum tipo de aproximação com ela. Nenhum tipo de aproximação com ela também, não. O senhor recebeu alguma ameaça do Yuri? Não recebi nenhuma ameaça, não. Porque a Larissa, depois aqui, disse que vocês tiveram um desentendimento por causa disso. Porque você teria mandado mensagem para ela no Facebook, ele teria visto, teria te procurado para tirar satisfação. Nem Facebook eu tenho, senhor. Nem Facebook eu tenho. Quem tem Facebook é só meu irmão só. Minha mulher não deixa eu ter Facebook, nem WhatsApp, nem nada, não. O seu irmão que o senhor fala é quem? O João Vitor. O seu irmão gêmeo. Isso. Entendi. E seu irmão gêmeo, João Vitor, chegou a comentar com você essa situação em que o Yuri teria procurado ele para tirar satisfação? Sei não. Os caras não tinham problema, não. Isso aí o povo já tá falando demais já, eu acho. Que os caras nem se levavam ideia, não levavam ideia, não. Entendi. A senhora, sua mãe, comentou alguma coisa com o senhor sobre o crime? Ela só falou que tinha matado o marido dela. Eu perguntei quem foi e ela estava nervosa, não soube me responder quem foi, não.
Aí depois ela ficou falando que foi esse cara aí, mas não sei se foi o cara, que eu não tava no local. Entendi. Entendi. Eu agradeço a colaboração do senhor e devolvo a palavra para o juiz. Vocês têm a palavra. Sem perguntas, excelência. Cláudio. Quando você for convocado para audiência, compareça, mesmo que seja para dizer que ele não sabe disso. É porque eu não sabia da situação, não, seu juiz. Tá bom. Você está liberado. Boa tarde. Patrícia, pode falar seu nome completo, por favor? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Patrícia Vilela da Silva. A senhora é o que do acusado e da vítima? Do acusado, eu não sou nada. Já fui esposa do tio dele. E da vítima, ele era meu cunhado. Vou ouvi-la como declarante. Agradeço a colaboração da senhora e passo a palavra ao promotor. Obrigado, excelência. Boa tarde, dona Patrícia. Boa tarde. Pelo que eu tenho aqui no inquérito, dona Patrícia, a senhora também é mãe da Larissa, não é isso? Isso, mãe da Larissa. A senhora tem conhecimento de que a Larissa tem um relacionamento com o Yuri de namoro? Sim, eu tive conhecimento sem minha aprovação, mas eu tenho conhecimento. Entendi. A senhora não aprova por que esse relacionamento? Eu não aprovo pelo modo de vida dele, primeiramente, e por ele ser primo de primeiro grau. Eu não aprovo. Qual que é o modo de vida dele, dona Patrícia? Ué, é a vida que ele escolheu para ele, né? A vida que ele vive, infelizmente. Pois é. Em que consiste essa vida que ele vive, infelizmente, que a senhora não aprova? A vida, assim, que ele escolheu para viver, assim, mexer com essas coisas erradas, ficar preso. Aí eu não permito, entendeu? O namoro dela com ele eu não aceito por conta disso. Entendi. Quando aconteceu o assassinato do Adão, a senhora sabe se eles estavam ou não estavam namorando? Na época, ela falou para mim, palavra delas, que ele não estava namorando com ele porque ele estava de saidão e não quis voltar para o saidão. E ela falou que se ele não voltasse, ela terminaria com ele. Aí ele não voltou e ela disse que terminou com ele. Entendi. Mas, pelo que ela disse pra gente aqui, ela voltou com ele agora no começo do ano, né? Sim, depois do homicídio do meu cunhado, eu fiquei sabendo. Aliás, eu nem sabia, né? Fiquei sabendo no dia que encontraram ele com ela. Ah, ele foi encontrado junto com ela quando ele foi preso? Sim. Entendi. Então esse retorno estava sendo escondido da senhora. Estava sendo escondido, mas eu moro aqui em Minas, mas como eu converso com ela todo dia, eu perguntava, você não está encontrando com o Yuri não, né? Ela, não, mãe, não tô, não tô. Falei, pois é, porque se você tiver, Larissa, eu não vou te perdoar nunca. Eu não quero você com ele. Entendi. A senhora já estava em Minas quando aconteceu esse assassinato, dona Patrícia? Sim, já estava, já tinha 1 ano que eu estava aqui. Entendi. E a senhora sabe alguma coisa desse evento que possa ajudar a gente a esclarecer esse homicídio? Não, o que eu sei é assim, né? Que eu estava aqui, a minha filha mais velha me ligou, falando que o Adão tinha levado um tiro e quem tinha atirado era o Yuri. Minha irmã avisou para ela. Aí eu falei, por que o Yuri? Ela falou, não sei, mãe, eu vou falar com minha tia para saber mais informação. Eu falo para a senhora. Aí ela pegou e falou que foi porque ele foi lá para matar uma pessoa, mas acertou nele. A filha mais velha da senhora, qual é o nome dela? Desculpe perguntar. Letícia da Silva Alves. É a Letícia. Sim, Entendi. foi ela que me deu a notícia. Entendi.
E ela chegou a contar para a senhora quem era essa pessoa que supostamente o Yuri queria ter matado e acabou acertando o Adão? Olha, no princípio, a história foi assim, que parece que ele foi lá para matar um dos meninos da minha irmã, um dos gêmeos. Mas depois eu fiquei sabendo que não era ele, era um colega deles, dos gêmeos. Colega dos gêmeos. Isso. Não sei qual o nome, não conheço. Entendi. Entendi. Dona Patrícia, eu agradeço a colaboração da senhora e devolvo a palavra para o juiz. A defesa tem a palavra. Sem perguntas, excelência. Obrigado, senhora Patrícia, pela colaboração, que fica liberada.